Pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista, como sempre. Se você nos acompanha aqui pelo Instagram, assiste no YouTube ou está escutando no podcast, seja muito bem-vindo. O meu convidado de hoje iniciou sua trajetória musical ainda aos 14 anos de idade. Natural da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, ele era conhecido anteriormente como Zé Guela. Vamos receber o cantor e compositor Lorenzo. Moreira, tudo jóia? Tudo. Como é que você tá? Tudo jóia, e você? Também. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estou te acompanhando aí tem um tempo já. Valeu. Como é que tá a sua expectativa para hoje, então? Então, nós vamos fazer uma entrevista bem bacana aí, comentar e conversar sobre muita coisa Vamos nessa. musical. Isso aí. Bom, como você estava falando agora na chamada, agora há pouco, você começou sua carreira aproximadamente 20 anos atrás, né? Já tem tempo. E eu queria saber um pouco mais da sua história com a música e como ela chegou na sua vida, né? E nem das mudanças que você percebeu no mercado durante essas 2 décadas. Então, eu comecei na música com 13 para 14 anos, acompanhando meus pais nas noites. Meus pais eram músicos, né? Tocavam bossa nova, samba, MPB. E também eu era fichado, com 13 anos eu já tinha carteira assinada como tecladista de uma orquestra, Gente. que era a Orquestra Unifenas, da Faculdade Alfenas. Eu sou nascido em Alfenas, né? Uhum. Então entrei no mercado muito novo, com 13 para 14 anos, como tecladista. Uhum. E daí eu não parei mais, né? Aí também tive algumas bandas de rock, depois comecei a compor, e aí fui em frente. Eu não sabia que tinha ficha para tecladista, eu não sabia que tinha cadastro. Tinha inclusive na época a orquestra, ela começou foi a primeira orquestra mineira. Não existia em Minas Gerais. A Unifenas começou com esse trabalho, foi muito bacana. Eram mais de 40 músicos. Eu ia te pedir só se você tiver com fone, porque tá dando um ruído no som. Você tá usando fone, alguma coisa? Então, sabe o que é? Onde eu tô aqui, tá ameaçando uma tempestade. Isso já Tá pode ventando pedir. demais aqui. Tá Mas certo. se Deus quiser, não vai, essa tempestade não vai cair, não. Você já pode pedir. Bom, foi disponibilizado recentemente seu novo álbum, né? Abraça a Lua Nova, em todas as plataformas, inclusive, que traz 8 faixas, sendo que 7 já haviam sido lançadas no decorrer do ano e a última chegou agora há pouco, né? Já ia, se não me engano. De maneira geral, como nasceu a ideia desse novo projeto? Então, esse disco, na verdade, Abraça a Lua Cheia, né? Eu comecei a repensar, a pensar esse projeto há 2 anos atrás. Um projeto feito com banda, né? Porque eu vinha de um disco só de piano e voz. É um disco que eu gravei, inclusive, em homenagem ao meu falecido pai. É um disco que eu até falo que é um disco espírita, que todas as canções eu fiz após a perda dele, o desencarne dele. E gravei vários clipes desse trabalho, né? E é um trabalho muito denso, é um trabalho de piano e voz, é um trabalho muito forte, muito emotivo, muito familiar. Então eu vinha pensando em gravar um disco diferente desse trabalho. E aí veio a ideia de fazer o Abraço à Lua Cheia, que já é um disco mais pop, mais folk, e gravado com banda, guitarra, violão, bateria. Então a gente começou a pensar esse projeto, o ano passado a gente gravou, e à medida que a gente foi gravando, a gente foi lançando música por música. Por que música por música? Porque hoje a gente sabe que a gente precisa não adianta soltar todas as músicas de uma vez, né? Então a gente foi lançando single por single até chegar hoje, agora, recente, lançar o último single, que foi a faixa título do disco, que é o Abraço à Lua Cheia. Até porque a artista tem que estar movimentando, né? Então preciso ter um tempo, né, entre cada lançamento, né? Tudo certinho. Exatamente. Exatamente. Com a produção do Heitor Branquinho, o projeto teve participação do Jonafo, né, Gal Paz, e da banda MDK. Como foi a missão de reunir toda essa galera no projeto? Então, esse disco foi muito bacana, porque esse disco eu gravei em diversos estúdios. Gravei uma parte em Divinópolis, gravei algumas coisas em Tiradentes, gravei algumas coisas com o Heitor em Nazaré Paulista, em São Paulo.
Aí as participações especiais, no caso, por exemplo, do Rick, da MDK, eles gravaram em Jundiaí. Então foi assim muito bacana. O baterista gravou a parte dele em São Paulo. Então assim foi um disco feito a várias mãos. Foi muito legal. Assim, então a gente conversando tudo online, né? Ó, como é que tá o arranjo dessa batera? Não gostei. Vamos fazer isso. Então foi tudo gravado com diversas pessoas em diversos estúdios. Foi muito legal. Legal. Bom, além de ter sido produzido quase em sua totalidade na sua terra natal, né? A gente falou aqui, né, em Minas Gerais, as canções elas transitam, né, entre o folk, o pop dançante, o rock mineiro, o reggae, né, que foi composto em parceria com o letrista Leonardo Beltrão. Sobre conseguir alinhar todos esses estilos em sua musicalidade, como costuma funcionar o seu repertório e quais são as suas maiores influências do gênero musical? Então, na verdade, isso é o mais difícil, porque aqui em Minas a gente trabalha muito, mas são em lugares diferentes. Ao mesmo tempo que eu toco numa casa que é de rock autoral independente, eu toco numa festa particular e toco na noite também, toco nos bares, toco em festas grandes. Eu estou sempre alinhando o repertório de acordo com o formato do show. Então, por exemplo, se eu vou fazer um show numa casa noturna menor, vou fazer um show de violão e voz, por exemplo, aí eu misturo músicas minhas antigas com coisas que todo mundo conhece também. Pego uma música minha do piano, passo para o violão. Então eu vou interagindo dessa forma. E ao mesmo tempo, por exemplo, se eu vou tocar num lugar, numa pousada, que já é um formato de piano e voz, que eu faço esse formato também. Aí eu já passo as músicas do violão para o piano, faço elas mais intimistas. Então, assim, é muito de acordo com a casa, porque aqui a gente tem uma diversidade muito grande e aparecem oportunidades muito diferentes. E quando você compõe uma música, ela já nasce para ser aquele estilo ou você vai definindo isso aos poucos? Não, eu já penso ela no formato mesmo. Por exemplo, esse disco O Abraço a Lua Cheia, que é um disco mais de folk rock, eu já compus basicamente no violão e na guitarra. O meu disco, penúltimo disco, que foi aquele disco que eu comentei de piano e voz, eu já compus todas as canções no piano. Aí depois que eu gravo é que eu penso nelas para o show. Entendi. Aí o show é que eu adapto ela. Como a gente estava falando aqui agora, que esse foi o seu primeiro projeto de volta a uma banda, né? Durante os últimos anos que a gente passou em isolamento, você acabou se apresentando mais na sua cidade, né? Que é Divinópolis. Porém, esse novo lançamento marcou o seu retorno com bandas e com turnês, né? Como tem sido esse retorno e quais as expectativas para essa nova fase da carreira? Então, agora que eu retomei realmente os shows com banda, né? No formato acústico eu não parei de tocar em nenhum momento. São, na verdade, os shows que eu mais faço. Que é os shows de piano e voz ou violão e voz, né? Casos menores. Agora que realmente que voltou os shows maiores, e eu tenho uma banda muito bacana. Às vezes eu reduzo essa banda, faço no formato de trio também. Inclusive agora a gente fez um projeto muito legal para o carnaval, que foi violão, bateria e trompete. Então a gente fez uma releitura daqueles axés antigos e de coisas minhas também, tudo no formato para o carnaval. Então foi muito legal. Então agora a gente está voltando com tudo, né? E também nas casas independentes, no formato de rock and roll. Então a banda a gente está trabalhando bastante, voltamos com tudo. Sim. Esse novo projeto, você conseguiu fazer uma abordagem a múltiplos temas, né? Tais como amizades, crises amorosas, caminhadas por estradas e até homenagem ao estado da Bahia. Ao que se deve esse eclético leque de temas que o EP acabou abordando? Como é que você chegou a esses temas? Então, é que, na verdade, eu componho bastante, assim, componho muito. E componho desde de pop rock até balada romântica, componho de tudo um pouquinho. Então, assim, a ideia do Abraço a Lua Cheia era realmente fazer um disco com temas diversificados. No entanto, se você for analisar lá as letras todas as letras giram em torno da canção título, que é o Abraço a Lua Cheia, que fala de um rompimento amoroso e de um ano sabático que eu tirei por causa desse rompimento amoroso, né? Então, viajei o mundo, então tem toda uma história trabalhada em cima disso. A Bahia foi uma homenagem, que eu adoro o estado da Bahia.
Acho que as praias são espetaculares, as pessoas são incríveis. Então, assim, essa homenagem para a Bahia, ela veio inclusive no formato de reggae, né, que é um estilo que eu gosto muito também. E agradecendo aí essas praias lindas, essa natureza exuberante. Verdade. Além de ser o seu retorno como um projeto de banda, o EP Vem Me Encontrar no Pôr do Sol de 2021, ele marcou mudança do seu nome artístico. No caso, musical espiritualmente falando, o que a mudança de Zé Guela para Lorenzo quer dizer em sua carreira? O que isso significou? Zé Guela, né? Porque tinha Zé na Guela. época que era o Zé Guela, ainda se usava o trema. Entendeu, Luca? Você não deve ser da geração do trema, não. Inclusive a tatuagem no meu braço tem um trema. Então, Zé Guela tinha tudo a ver com os meus primeiros trabalhos, que eu comecei compondo na linha do rock reverente. Inclusive, eu lancei minha carreira ali logo depois do desfecho do Mamonas. Você também não é dessa época. Eu não sou, foi aquela morte trágica. Sim, eu lembro. Então, o Zé Guela tinha... A minha ideia era um projeto de rock mais escrachado, né? E eu gravei 2 discos nesse formato. O primeiro disco é de 1999. Meu primeiro disco é de 99. Então o Zé Guela tinha tudo a ver comigo, com o meu som. E à medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e já não estava compondo mais essa linha de rock reverente. Aí, convém me encontrar no Pôr do Sol. Meu sobrenome é Lorenzo. A gente resolveu usar o Lorenzo para lançar esse disco. Aí deu certo, acabei lançando também o outro disco, que é o Abraço Lochê, também como Lorenzo. Entendi. Mas o Zé Guela, ele faz parte demais da minha juventude. Inclusive, a maioria dos shows que eu faço em Minas, todo mundo ainda me chama de Zé Guela. E, inclusive, iremos relançar os primeiros discos. Os primeiros discos do Zé Guela não estão em nenhuma plataforma. A ideia agora com a Maran é relançar esses trabalhos antigos. Tem umas músicas muito legais, mais escrachadas, assim. Então a gente vai relançar o Zé Guela aí esse ano ainda. Legal. Você falou do Mamonas, realmente foi em 96 a morte dele, né? Foi em 96. Aí, ó, 96. O meu primeiro disco é de 99. Então foi logo depois. Foi logo depois. Eu tinha um ano. 99. Na verdade, eu tô com mais de 20 anos de música, de composição, mais de 20 anos. Uhum. Você se lembra como é que foram as primeiras? As primeiras músicas? Lembro demais. Inclusive, esse disco, ele é emblemático. Eu toco as músicas do meu primeiro disco até hoje. Pô, marcou mesmo. A música é uma coisa que não morre, né? Independente, tem música que fica para sempre, dependendo da música. Bom, promovido a partir de diferentes estilos, Abraça a Lua Cheia, agora eu falei certo? Chegou com o objetivo de circular entre festivais, na casa noturna, mais badaladas. De uma maneira geral, como você definiria o objetivo desse lançamento? O que ele quer promover? Como você quer... Então, eu acho que esse disco ele funciona muito bem em shows maiores, em praças públicas, em Sescs também, porque é um projeto muito bacana. As músicas, ao mesmo tempo que elas têm uma pegada de pop, elas têm letras mais trabalhadas. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que dá para a gente circular bastante com a banda. Desde praça pública até um Sesc. Então, eu estou bem otimista aí com esse disco novo. Tem bem a ver comigo também. A maioria das músicas eu toco violão e canto, mas uma parte eu vou fazer de piano também, né? Faço uma parte de piano também, sem esquecer o piano. Mas o show é bem para cima. Isso dos instrumentos, você é multi-instrumentista, né, no caso, né? Você domina vários instrumentos. Como é que isso chegou até você? Você fez curso? Você foi estudando por conta própria? Como foi acontecendo? Então, como eu disse, eu comecei como tecladista quando eu tinha 13 para 14 anos, porque eu estudei piano desde novo. Inclusive, eu me formei em piano clássico. Eu sou pianista clássico. Então, eu comecei como tecladista. Depois que eu comecei a montar minhas primeiras bandas de rock, eu fui para o contrabaixo. Virei baixista, né? E aí, do baixo, eu comecei a compor algumas coisas no violão, passei para o violão e para a guitarra. Então, eu acabei circulando ali em vários instrumentos. Mas o meu instrumento principal
é o teclado e o piano. Boa. Eu me identifico mais com o piano e com o teclado. Sim. Como a gente falou anteriormente, também durante o ano passado, você foi realizando aos poucos o lançamento das faixas que iriam compor esse novo álbum. E a última música chegou ao público agora em janeiro desse ano, que é a música título. Como ficaram suas expectativas e o que você tem achado do retorno do público? Então, o Abraço Elochei agora, além da última canção, ele veio também com um clipe muito bacana que a gente gravou numa pedra aqui próxima de Divinópolis, chama Pedra do Calhau. Sim. É um lugar maravilhoso, que a gente vislumbra ali a represa de Furnas, aquela parte ali vai de Furnas, desde Capitólio, Piuí até o sul de Minas, né? Então é maravilhoso aquela região. E a gente pegou exatamente um dia de lua cheia. Então eu gravei o clipe com a minha esposa, foi muito legal, porque foi com a minha esposa, foi a primeira vez que ela atuou como atriz, então ela foi dirigida, então foi muito bacana. A gente aproveitou também, a gente fez uma super sessão de fotos, aproveitando a lua cheia, aproveitando o caminho, né, o percurso ali de Divinópolis até essa pedra, que dá mais ou menos uns 15 quilômetros, creio eu. Então foi muito legal. A gente vai falar um pouco mais sobre os bastidores dele ainda. Ainda para esse ano já foram anunciadas as intenções, né, de lançamento de uma turnê para promover o novo EP. Como nos ensaios e agora com o lançamento de mais esse projeto, quais estão sendo os seus planos de carreira em curto e longo prazo? Então, agora a curto prazo, realmente é botar esse disco para rodar mais. Rodar com esse disco, Abraço a Lua Cheia. E a longo prazo, eu consegui me organizar de uma forma que eu consiga trabalhar o Lorenzo atual, a minha fase atual, com algumas coisas do Zé Guela, porque esse passado do Zé Guela, ele ainda é muito forte na minha carreira. E as pessoas pedem shows do meu primeiro disco, do meu segundo disco, porque muitas músicas, eu tive músicas que tocaram em várias rádios na época. Assim, tive assinando com gravadora, meu disco foi pirateado, meu segundo disco, naquela época, né? Então ainda tem que tocar esse trabalho antigo também. Então a ideia é conciliar o Lorenzo, que é a carreira atual, também com o Zé Guela. Sim. Então essa é a ideia a longo prazo, conseguir juntar esses dois artistas que sou eu mesmo. Principalmente que você falou, né? Que na época elas não foram para plataforma musical, né? A gente não tem fácil acesso a essas músicas atualmente. Alô? Oi, tá ouvindo? Lucas, desculpa, eu tive um problema na conexão aqui. Nada. Então, a gente estava falando que principalmente essas músicas não foram para as plataformas, né? Então são coisas que a gente não tem fácil acesso atualmente, né? Como se eu tivesse recomeçando. São canções que, por exemplo, a tua geração não conhece, nunca ouviu. Então, uma oportunidade que eu vou ter de relançar esses trabalhos e, assim, e às vezes até fazer algumas regravações também, porque na época as gravações eram muito amadoras, né? Então, eu gravei, por exemplo, um disco inteiro em um dia com a minha banda. Então, por exemplo, Abraço Elochei, gastei quase 8 meses para gravar. Então, hoje eu tenho um cuidado enorme com as músicas, né? Arranjo as músicas, a gente tem um cuidado, um carinho enorme. Na época, juntava a banda, ensaiava e ia gravar no estúdio tudo em um dia. Então, as gravações eram muito amadoras. Sim. Então, a ideia também é relançar e fazer algumas regravações também. E falando sobre essa questão de gerações, né? Que a gente está tocando um pouco no assunto. Qual é a sua opinião sobre como a geração antigamente, né, de alguns anos atrás, com o que nós temos hoje? Qual é a sua opinião a respeito disso, desse balanço? Então, como eu continuo, eu estou nessa caminhada. Eu comecei de 13 para 14 tocando. Eu estou com 45, então na verdade, de noite, são mais de 30 anos de carreira, de noite. De trabalho autoral, um pouco mais de 20. Então, como eu estou há mais de 30 anos na noite, eu percebi todas as variações que foram ocorrendo com o tempo. E eu tento sempre me adaptar, embora seja muito difícil. A adaptação é difícil porque eu já não tenho a sua idade, eu já não tenho mais aquela energia que eu tinha com 20 anos, de pegar meu carro e visitar 20 rádios e dar 3, 4 entrevistas no mesmo dia.
Então, além de fazer shows, então não tem mais essa energia. E as mudanças foram muito grandes. Por que elas foram grandes? Porque eu sou da época que eu vendia CD corpo a corpo, depois passou pro streaming. Eu gravava disco, todo ano eu gravava um disco. Hoje eu gravo um disco, mas vou soltando por música. Então, uma outra coisa que mudou muito. As pessoas que me ouviam e que me acompanham até hoje, elas já têm mais de 40 anos. Então, todos já têm família. Então, elas já não vão nos shows. Vão nos shows se forem de dia. Então, elas não vão me acompanhar mais numa casa noturna na madrugada. Então, eu tenho que me adaptar também ao público. Eu tenho que chegar em você, por exemplo, que deve estar com o quê? 20 e poucos anos? 24. Então, eu tenho que chegar em você. Então, o público mais jovem, ele precisa escutar o meu som. Porque as pessoas que gostam de mim já não saem tanto. É uma coisa já não me que vai se acompanham renovando. na internet. É como se meu público estivesse na internet, mas ele não está indo me ver. Então eu preciso renovar esse público. Por isso que é tão complexo isso, né? É complexo. E pra gente ver como o tempo passa rápido também, né? Essa questão. Por exemplo, eu tô aqui com a tela aqui, o Spotify chegou no Brasil em 2006. Pra você ver como é que andaram as coisas. A última faixa lançada, Abraça e a Lua Cheia, parceria com a banda NDK, chegou acompanhada de um novo videoclipe, como você estava falando, que foi gravado ali no trajeto entre Divinópolis e Carmo do Caraju, certo? Ambos em Minas Gerais. Carmo do Cajuru. Isso, tá errado aqui. E culminando na Pedra do Calhau, onde foi filmada uma lua cheia. Como foi o processo de produção desse vídeo, em geral? Então, esse disco foi muito... esse clipe foi uma produção muito bacana. Não foi uma produção... Foi uma produção, assim, mais casual e... Como que eu posso te dizer? Informal. Por quê? Eu tenho um grande amigo que morou em Berlim 32 anos. Chegou de Berlim agora. E ele, lá em Berlim, ele trabalhava com cinema. Ele era cineasta lá. E voltou para o Brasil... e está um pouquinho perdido agora, porque lá ele se dava super bem, e produzia um monte de coisa bacana, e agora ele está recomeçando. E aqui no Brasil, ele estava trabalhando, chegou no Brasil trabalhando mais como fotógrafo. Então ele falou, Zé, chama de Zé, né? Ô Zé, vamos gravar um clipe desse trabalho novo do Lorenzo, eu estou gostando demais das canções do Lorenzo, vamos fazer um clipe? Aí foi assim, ele falou comigo hoje, eu chamei minha esposa, a gente gravou a clipe amanhã. Então foi muito rápido, porque a gente aproveitou a questão da lua cheia, né? A gente tinha que aproveitar a lua cheia. Então foi um clipe muito gravado de uma forma muito rápida, mas com um olhar bem interessante, porque ele tem uma visão muito bacana, né? Trabalhou com cinema, então ele fez tudo, ele fez a produção, fez a parte das fotografias também, dirigiu, filmou, editou, então ele fez tudo. Foi eu e minha esposa e ele fazendo todo esse processo. O nome dele é Rômulo Correia, grande artista. Rômulo. No caso, além de acompanhar um lançamento importante na sua carreira, o clipe ainda contou com a participação, né, da sua esposa, que foi a Ana Luísa, quem estava falando que foi a estreia dela. Além do clipe que mostrou um lado mais romântico seu, como cantor. Como foi trabalhar em dupla com ela nesse projeto? Vocês dois. Então, assim, foi bem difícil, porque ela é muito tímida e nunca tinha atuado como atriz. Então, a gente precisou muito dessa direção do Rômulo, né? O Rômulo, como eu te disse, é um cara que tem uma experiência muito grande, trabalhou muitos anos com cinema, né? Então, a direção dele foi fundamental. Até para ela ficar mais desinibida. Eu já estou acostumado, eu gravo videoclipe desde os 18 anos, né? Então, para mim, foi mais tranquilo. Mas para ela foi uma experiência incrível. Então, ele foi dirigindo e ela foi soltando, foi muito legal. Sim. Além de cantor, você também trabalha como compositor, sendo grande parte dos seus lançamentos compostos por você. E para finalizar a entrevista, eu queria fechar perguntando como costuma funcionar seu processo criativo e principalmente qual é o significado que a música exerce na sua vida atualmente. Então, eu comecei como compositor
Aos 18 para 19 anos eu comecei a compor minhas primeiras canções. E na época eu gostava muito de escrever. Tanto que inclusive nessa época eu lancei um livro de poesias. Lancei um só, não mais. E na época eu escrevia e depois eu musicava as minhas letras. E assim gravei vários discos nesse formato. Só que de alguns anos para cá, eu sinto que eu estou tendo mais facilidade em compor as melodias. Então eu faço as melodias, ou no piano, ou no violão, fico trabalhando aquelas melodias ali um tempo, e depois que as melodias estão prontas, eu começo a pensar a letra para essa melodia. Entendi. E se eu penso a letra para essa melodia... Então. É, o contrário. Se eu penso a melodia, a letra para essa melodia, eu começo a encontrar mais sentido. Eu sinto que a melodia pede uma letra tal. E hoje eu tenho vários parceiros também espalhados, e eu consigo já, através da melodia que eu compus, eu imaginar mais qual parceiro vai escrever uma letra que tem mais a ver com aquela melodia. Então eu tenho por exemplo, o Leonardo Beltrão, que é um parceiro meu de Belo Horizonte. Ele gosta muito de escrever sobre amor, sobre esses temas mais de rompimento, né, e de saudade. Então, quando eu faço uma melodia que tem mais a ver com esse tema, eu mando para ele. Quando eu faço uma melodia que tem mais a ver com amizade, com temas do cotidiano, eu chamo o Heitor Branquinho, que é um parceiro meu de muito tempo, lá de Três Pontas, e que reside em Nazaré Paulista hoje. E quando eu vejo que a música tem a ver comigo mesmo, para mim escrever a letra, aí eu deixo para mim. Então, assim, eu vou fazendo esse trabalho de realmente perceber que a melodia não é para mim, eu mando para outro. Eu vou até fazer essa última pergunta, que você falou dessa nova fase da sua carreira. Como tem sido a parceria com a Maran e quais são os projetos que vocês têm agora para frente? Então, a Maran, eu comecei com a Maran justamente nessa transição do Zé Goela para o Lorenzo. Foi quando eu gravei o disco Vem Me Encontrar no Pôr do Sol, aquele disco que eu comentei no início da entrevista, né, que foi um disco em homenagem ao meu falecido pai, um disco espírita, gravado no formato de piano e voz. E aí eu entrei em contato com a Maran, eles gostaram muito do trabalho, e a gente resolveu fazer essa transição do Zé Goela para o Lorenzo. A ideia era ficar com a Maran um ano, mas o trabalho começou a dar certo, e aí veio esse segundo ano com esse disco Abraço e Lua Cheia, e a gente pretende agora, ainda com a Maran, relançar os trabalhos e as músicas antigas do Zé Goela, aqueles primeiros discos lá de 99, 2001, 2004. Então a gente pretende continuar esse trabalho. Rebentou, Lorenzo. Muito obrigado. Mais uma vez, quero te agradecer demais por ter aceitado vir aqui conversar comigo. E para quem te conheceu a partir da live, onde é que a gente consegue acompanhar melhor o seu trabalho? Redes sociais, plataformas, onde você está? Então, eu vou pedir para você deixar o link abaixo do meu perfil no Instagram. Claro. Estou trabalhando bastante com o Instagram. Tem também o canal meu do YouTube, que é o Lorenzo Oficial. Tem as redes também, Face. Tá tudo como Lorenzo Oficial. Como Lorenzo é um nome muito comum, então muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade em achar. O Zé Goela era fácil, o Zé Goela só tinha eu, né? Então Lorenzo é um nome artístico muito comum. Então você tem diversos Lorenzo. Então o que eu aconselho o pessoal que quiser me encontrar nas redes, encontrar meus clipes que estão muito bem produzidos, procurar pelos nomes das músicas também. Por exemplo, no caso essa última música minha, que é o Abraço e Lua Cheia, tem também as últimas canções, Primavera Se Foi, Minha Bahia, tem o Vem Me Encontrar no Pôr do Sol, que é esse disco de piano e voz. E ali, através Dois Corações, que é um clipe lindo que eu gravei, Dois Corações, piano e voz. Então, procurar também pelo nome das músicas, que aí fica um pouco mais fácil. Aí. E, então, pessoal, para quem tiver pelo Instagram, vai estar marcado lá o seu perfil na postagem dessa live. E no YouTube vai estar na descrição do vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo. Muito obrigado novamente, Lorenzo. Valeu demais. Eu que agradeço, Luca, mais uma vez. E assim, você é um cara novo que tá muito forte aí nesse trabalho. Tô muito, muito feliz aí em ver você trabalhando muito bem. E foi um prazer estar com essa nova geração aí. Geração unida. Isso aí.
É, Bom, então é isso. Lembrando, como sempre, caso você tenha perdido alguma parte da entrevista ou queira rever a live, ela fica salva aqui no Instagram, as redes sociais vão estar lá na descrição também. No YouTube, além do nosso podcast, Luca Moreira Entrevista, que está no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima, Loriano. obrigado, Lucas. Obrigado, um Obrigado. abraço. Abraço. Tchau, tchau.